Olá a todos, essa é a apresentação do trabalho do seminário da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrada pela professora Vilma. O título do nosso trabalho é Aderência ao curso de Ciência da Computação. A justificativa, né? O assunto foi escolhido pois percebemos que a cada fase mais alunos estão optando por não continuar o curso. O que acontece? Dentro de qualquer faculdade, obviamente, né, nós vemos que é um agravante isso, né? Dos alunos ao longo das fases irem desistindo, né? Então até aqui, né, no nosso curso, a gente até teve uma disciplina tentando capturar aprofundar, como ali fala, né, aprofundar os interesses dos alunos a continuar. A gente viu, né, na disciplina de Introdução à Computação que temos vários motivos do porquê continuar essa faculdade. Então por isso que esse assunto é interessante, né? Porque isso é visto já pelos olhos da instituição que é um problema. Isso é um grande problema, né? De começar uma turma em 40 e terminar geralmente em 15. Isso, né, claro, falando de maneira bem sem aprofundar nada, né? Só explicando por que essa justificativa foi escolhida. Os objetivos, então, analisar a aderência da turma a qual fazemos parte, buscando encontrar possíveis fatores externos que justifiquem a visível desistência ao longo do curso, que é aquilo, né, que nós já mencionamos. Então, analisar como é que está a aderência ao longo das fases. Nós sabemos, né, que durante as fases é comum que o pessoal repita, que o pessoal vai desistindo, então é isso que a gente busca, né, busca encontrar possíveis fatores externos que justifiquem a visível desistência. Então esse é um dos nossos, é o principal objetivo que a gente tem com esse seminário. Fundamentação teórica, então o trabalho apresentado, a gente colocou aqui que é um estudo que une fatores técnicos da matéria de estatística e probabilidade a um assunto pertinente ao curso, que é a ideia principal, né, a ideia que centraliza o seminário. Então buscando explicar quais são os resultados obtidos por meio da abordagem dos temas a seguir. Então número de alunos matriculados em cada matéria ao longo das fases, como a pesquisa, o tema a ser escolhido era opcional, né? O que a gente, opcional não, mas no sentido de nós temos liberdade para escolher, nós tínhamos acesso, né, ao SIGA e de lá obtemos o número de alunos matriculados em cada matéria ao longo das fases. Ao longo das fases as quais nós estamos, né, fazendo parte, então da primeira à quinta fase, é bom deixar isso claro. E também nós elaboramos um questionário sobre a aderência ao curso no período da pandemia. É interessante trazer o tópico da pandemia aqui, porque a pandemia, mais à frente, mais na conclusão nós vamos voltar com esse assunto, mas a pandemia ela conseguiu aumentar as dificuldades que já haviam para a continuidade do curso. Então, por exemplo, né, tem muitas pessoas que pararam por diversos fatores, né, pararam por causa de emprego, pararam de repente por não estar conseguindo acompanhar, porque a carga, né, é muito grande, a carga física e mental que o aluno tem que ter, né, para continuar durante a pandemia. Eu digo, claro, olhando do meu ponto de vista, né, isso é do nosso ponto de vista, aliás, né, conforme os debates que a gente teve no nosso grupo para escolher, né, esse assunto. Então por isso que a gente fez esse questionário, né, sobre aderência. O método, então nós dividimos o trabalho em 4 etapas. A primeira etapa, então, a gente fez o estudo teórico a respeito de todo o assunto, então buscar entender a matéria mais a fundo, né, porque são alguns cálculos que a gente vai ver mais para frente, então por isso que a gente tem que fazer essa primeira etapa. A segunda etapa teve como foco o desenvolvimento de um plano de execução. Mais tarde, né, eu posso até mostrar o documento, mas durante durante esse trabalho a gente decidiu fazer um plano de execução pelo seguinte, para a gente ter esse alinhamento, né, que a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Então dentro de um seminário é interessante que tenha esse plano de execução. A terceira etapa, então nós fizemos um brainstorm, onde a gente conseguiu captar algumas ideias, né, lapidar outras e por fim escolher a que a gente ia abordar. E por fim, a quarta etapa foi responsável pela coleta de dados, criação de formulário de pesquisa, elaboração dos cálculos necessários e também pela construção do material como um todo. Então a quarta etapa ela abrange os principais tópicos, né, que é a elaboração dos cálculos, a pesquisa, os gráficos, como que a gente fez, o material, como que a gente montou, né, esse material aqui de apresentação. Em relação aos dados, aqui a gente tem os obtidos no SIGA, onde a gente pesquisou o número de matriculados em todas as matérias desde a primeira fase. Aí a gente separou as matérias nas suas respectivas fases
junto do número de matriculados em cada uma em uma planilha eletrônica. Após obter esses dados, a gente realizou o cálculo da média aritmética de cada período, para então gerar um gráfico e termos uma visão mais ampla da variação no número de alunos desde a primeira fase. Bom, como proposto pela professora, segue os cálculos que foram feitos durante esse seminário. A gente fez média aritmética, mediana, moda, quartis, decis, percents, amplitude total, variância, desvio médio, desvio padrão, assimetria e curtose. Cada um deles terá sua breve abordagem. Bom, aqui temos as médias aritméticas. Para calcular as médias aritméticas, a gente soma n elementos e depois divide o resultado dessa soma por n. E aqui a gente utilizou a média para dois fins. O primeiro era conseguir a média de quantos alunos estavam matriculados por semestre. E o segundo era a média de alunos matriculados desde o início do curso. Bom, aqui obtivemos a moda, que é o elemento dentro da amostra de dados que possui a maior frequência. Aí aqui no nosso caso, o 42 aparece 5 vezes e nenhum mais outro elemento aparece esse número de vezes. Então, a nossa moda é o 42, ela é unimodal, porque apenas um elemento se repete esse tanto de vezes. Aqui foi realizado o cálculo da mediana. Para realizar esse cálculo, o primeiro passo é colocar em ordem crescente a amostra de dados. Depois disso, como possuímos um número par de elementos, a gente deve achar os dois elementos centrais. E nesse caso, como são 26 matérias, os elementos centrais serão o de número 13 e 14. E aí, depois de colocar a amostra em ordem crescente, os números 13 e 14 são 37 e 37. E aí, após somar os dois e dividir por 2, a gente obteria a mediana, que é 37. Bom, agora eu vou falar do quartis, que nada mais é do que 3 valores que dividem a amostra de dados em 4 partes. Para realizar o cálculo do quartis, a gente utilizou o método das medianas, que é o seguinte: primeiro a gente calcula a mediana, que é o equivalente ao Q2. Então a gente fez o cálculo da mediana ali com a amostra inteira. E depois disso, a gente dividiu a amostra em duas partes. A parte da esquerda, né, a primeira parte, e a segunda parte. E a gente calculou a mediana de cada uma dessas partes. Então o Q1 seria a mediana da primeira parte e o Q3 a mediana da segunda. O decis são 9 valores que dividem os dados ordenados em 10 partes iguais, do mesmo que cada parte representa 1/10 da amostra. Para efetuar seu cálculo, a gente utilizou uma função no Excel percentil, passando como argumento os dados e o número do decis dividido por 10. Percentis, assim como todos os outros separatrizes, divide os dados, só que o percentis divide em 100 partes iguais. O seu cálculo não era pertinente, pois não havia mais de 100 elementos na nossa amostra de dados. Mas realizamos mesmo assim o cálculo de duas percentis, utilizando a mesma função percentil no Excel. Cálculo de dispersão. Temos a amplitude total, que nada mais é que o maior elemento menos o menor elemento. Neste caso, com o maior elemento obtemos o 44 e menor o 23. 44 menos 23, obtemos o valor de 34,23 de amplitude total. Cálculo de dispersão. Variância. Variância é o somatório de elemento por elemento menos a média aritmética ao quadrado. Por exemplo, nesse caso temos o 23, que é o elemento, menos o 35,31, que é a média aritmética, tudo ao quadrado, mais o próximo elemento, 27, menos 35,31, que é a nossa média aritmética, tudo elevado ao quadrado. Depois de feito toda a soma de todos os elementos, nós dividimos pelo número de elementos obtidos, nesse caso 26, onde vamos obter uma variância de 34,23. Desvio médio. Desvio médio é o somatório do módulo de elemento por elemento. Nesse caso vamos ter o módulo do elemento 23 menos
a média aritmética, 35,81, mais o próximo elemento. Assim por diante, até chegarmos ao último elemento, dividido por 26, que é o número de elementos. Neste caso, vamos ter um desvio médio de 5,05. Desvio padrão nada mais é que a raiz da nossa variância. A nossa variância, nesse caso, foi 34,23. Então, raiz de 34 vai ser 5,85. Coeficiente de variação. Nesse caso, vamos lembrar que coeficiente de variação é medido em porcentagem. Ou seja, vai ser desvio padrão dividido por média aritmética vezes 100. Vamos obter o nosso desvio padrão, que nesse caso é 5,35, dividido por 35,31, que é a nossa média aritmética, vezes 100. Vai dar 0,16 vezes 100. Vamos obter uma porcentagem de 16,3. Assimetria. Aqui lembrando que a simetria basicamente é o afastamento da simetria de uma distribuição. Se a assimetria for positiva, ela é para a direita, e se for negativa, ela é para a esquerda. Se caso ela for zero, significa que ela é simétrica. Nesse caso, nós temos uma simetria negativa, então ela é uma simetria à esquerda. A curtose, nós obtemos o valor de menos 0,85. Nesse caso, ela é uma curva leptocúrtica, seguindo a tabela estudada durante a disciplina. Usamos como base a planilha disponibilizada no SIGA para montar a nossa planilha, com algumas alterações. Nesse caso, nós colocamos os números de alunos em cada semestre, e assim obtemos os resultados de média, moda, mediana, os quartis, quartil 1, quartil 2 e quartil 3, decil 3, o percentil 10 e o percentil 90. Lembrando, esses aqui podem ser alterados só trocando aqui. Nós vamos obter o percentil decil desejado. Podemos obter também o desvio padrão, variância, assimetria, curtose, entre outros. Todos os cálculos foram feitos à mão e depois conferidos na planilha. Aqui a gente tem os dados obtidos através de uma pesquisa via formulário online, onde a gente realizou 5 perguntas anônimas para não influenciar na obtenção dos dados, e no total foram obtidas 34 respostas, que na maioria delas eram da nossa turma, mas a gente também enviou para outros colegas de outras fases. É importante ressaltar que na descrição do formulário a gente pediu para que os alunos respondessem de acordo com o período de paralisação das aulas, para a gente ter uma noção do impacto da pandemia no cotidiano dos alunos. As primeiras 2 perguntas foram referentes ao trancamento de disciplinas, onde primeiro a gente perguntou se em algum momento da pandemia o aluno cogitou trancar alguma matéria da grade, onde 68% em média responderam que sim, e posteriormente a gente perguntou quem chegou a trancar alguma matéria, onde a gente vê que a maioria seguiu normalmente com as aulas. Após essas perguntas, a gente questionou se o aluno já havia pensado em desistir do curso, onde a gente tem o grave índice de 82,4% afirmativo. Ou seja, dos 34 entrevistados, 28 já pensaram em desistir do curso nos últimos semestres. Então a gente perguntou se a pandemia e, consequentemente, as aulas sendo não presenciais, interferiram negativamente no desempenho dos alunos, onde novamente a gente vê uma porcentagem altíssima, em que 1/5, em média, dos alunos se sentiu afetado. E por último, a gente perguntou se os alunos deixaram de frequentar as aulas ou perderam interesse pelo curso e os assuntos abordados nas aulas, onde a gente teve uma assertividade de 67,6%. Essa última estatística mostra pra gente, com dados reais, o que a gente percebe diariamente nas aulas síncronas, onde há uma baixíssima participação dos alunos. Bom, e com tudo isso, professora, com os cálculos que nós elaboramos, com o que nós apresentamos, a gente chega à conclusão. Então, através dos métodos, cálculos gráficos e pesquisa que a gente elaborou durante todo esse trabalho, né, a gente começa a entender essa pontinha, né, do que é o cenário no qual que a gente está, né, dentro de todo esse contexto. Dado, né, como fala ali, dado o período pelo qual a gente está passando.
de fato, né, a pandemia atrelada a vários outros fatores, ela é um grande agravante na questão sobre a permanência dos alunos do curso. Então a pandemia ela conseguiu agravar todos esses alicerces, né, que a gente chama, que é o que mantém o aluno dentro da faculdade, né? Ela conseguiu agravar a questão de emprego, que o aluno tem que correr atrás, de repente perdeu o emprego, não pode mais frequentar a faculdade de manhã, enfim, outras várias questões, né? A ideia aqui foi da gente mostrar, como ele fala, né, a pontinha de onde a gente está, né, começar a entender o que a gente está, onde que a gente está nesse meio todo. Esse é o objetivo desse trabalho. É isso.